Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma satisfação nós reunirmos, não é, para mais uma aula, essa de número 150 do CETADB. Que bênção poder contar, não é, com a participação de cada um dos irmãos, aqueles que já estão chegando, aqueles que vão estar chegando, também os nossos irmãos que estarão assistindo a esta aula posteriormente, tanto aqui pelo Instagram, como também pelo nosso canal CETADB no YouTube. Não é uma benção. Já convidar você para que se inscreva, não é? Acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva, para que você também possa ter acesso à programação que nós disponibilizamos relacionada ao Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, o CETADB, também através do YouTube, não é? E para a gente, com certeza, vai ser uma grande honra se você também desejar compartilhar esta live e também o nosso canal CETADB no YouTube. Está aqui o Fábio Oliveira, olha aí que bênção, Garanhuns, Pernambuco. Vamos concluir o curso, com certeza, não é? Não podemos deixar nada por fazer, mas de fato nós devemos buscar os meios para concluirmos aquilo que iniciamos. Eu quero ler um texto bíblico aqui, e o texto é o que está em Apocalipse, capítulo de número 20. A leitura a partir do versículo 7 diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tenho lido Apocalipse capítulo 20 e o texto do versículo 7 até o versículo de número... O aviãozinho, um recurso que nós temos no Instagram para compartilhar também esta live, além de poder tirar um print, não é, desta tela e também publicar aí no seu story, para que outros irmãos, aqueles que também acompanham, seguem o perfil de vocês, possam fazer parte, não é, desta nossa programação de hoje. Maravilha, vamos ajeitar aqui. Problema hoje aqui. Hoje eu vim para dentro da escola para nós podermos realizar o trabalho aqui, meu pastor. Porque eu estou com visitas ilustres aqui na minha casa hoje. E eu acabei tendo que vir aqui para a escola para ficar mais fácil, né, de nós realizarmos a nossa live, a aula de número 150. Pastor Moisés Cecílio, a irmã Lena, também o PA, o Paulo André, a Ellen e a Júlia vieram lá de Silva Jardim para estar com a gente aqui em Apucarana por esses dias. E é uma bênção, com certeza. Visitas ilustres, hein? Não tenha dúvida. Amigos, né? Amigos que temos aí, que fizemos ao longo dos anos que nós trabalhamos na área do ensino teológico. O pastor Moisés Cecílio já desde 2002, né? 2003, mais propriamente 2003. Olha aí, os nossos irmãos lá do Amazonas, olha aí que maravilha, que bênção, que inclusive estão realizando lá uma maravilhosa aula, não é, do curso de formação, curso para a formação de obreiros do CETADB, uma bênção. Estivemos lá, não é, no final de março para o início, né, das atividades do curso. O pastor Ciro ministrou as aulas lá na quinta, na sexta e no sábado, dando assim a abertura do curso de formação de obreiros, que ainda vai se estender por este mês de abril e ainda uma parte do mês de maio, mas com certeza será de grande bênção. Pastor Ciro, a palavra está contigo, meu jovem. É verdade, foi um grande prazer estarmos lá em Manaus com o nosso querido pastor Valdinomar Filho, né? E tivemos uma turma ali muito boa, né? Começando o nosso CFO, curso de formação de obreiros. Fechando e aqui 600 estamos alunos. É verdade, 600 alunos. 600 e aqui alunos. Estamos agora.
E aqui estamos agora para a nossa live 150, né? 151? 150. 150. Engraçado. Eu tive a impressão que a 150 foi a semana passada. Não, semana passada foi a 149. Sim. Acho que Foi a acho que 149. eu me confundi, é verdade. Esse. Então, é um número importante, aí 150, né? 150. Ainda que ali nos primeiros meses da pandemia, nós acabamos fazendo as lives na quarta-feira à noite e também no domingo pela manhã, não é? Nós tínhamos ali a nossa... Duas, né? Nós fazíamos 2 na semana. Depois, com a flexibilização dos irmãos poderem voltar à reunião para os cultos, nós deixamos de fazer aos domingos pela manhã, incentivando o povo para que fosse para a escola bíblica dominical, e mantivemos a da quarta-feira, que persiste até hoje, com algumas exceções em algum momento, por alguma questão de agenda, por alguma questão de viagem, ou por falta de energia elétrica, ou por falta de sinal de internet, enfim. Os problemas que em algum momento podem acontecer, aí nós transferimos ou para a quinta ou para a semana seguinte, enfim. O fato é que a gente está sempre aqui reunido com os irmãos e para nós é uma grande bênção, uma grande satisfação. É verdade. Prontinho, meu pastor. Eu acho que nós já vamos iniciar aqui a nossa pauta de hoje. Sim. Ainda a respeito do milênio, eu acredito que nós temos assunto ainda aqui para, além dessa, mais 2, pelo menos, a respeito desse tema de milênio, e depois nós vamos avançar. Mas vamos prosseguir com os nossos irmãos, conforme a divulgação que fizemos. Para aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, dizer para os irmãos que se você tem alguma dúvida a respeito do assunto que nós estaremos apresentando aqui, a sua dúvida pode ser anotada aqui no campo de comentários. Faça o comentário colocando a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa devidamente registrar e nas lives que virão nós podemos estar respondendo. Uma feita que nós temos aqui já uma pauta programada e que foi divulgada para os irmãos com os temas que nós estaremos abordando exclusivamente na aula de hoje. Então, iniciando aqui a nossa pauta, quero dizer aos irmãos, aqueles que chegaram depois da nossa saudação inicial, todos vocês são muito bem-vindos. E para nós é uma bênção, uma honra podermos, de alguma forma, colaborar com a formação dos irmãos. Pastor Ciro, que desde quando nós iniciamos a primeira live, em 20 de março do ano de 2020, ali naquele auge do momento da pandemia, tem sempre se colocado à disposição para estar colaborando conosco, ensinando a respeito dos temas. Hoje, ainda no tema da escatologia, mas nós já abordamos também outros assuntos, né, em nossas aulas. Mas vamos lá. Durante o milênio, os salvos, é a pergunta feita pelo Luiz Cláudio da Cruz. Durante o milênio, os salvos naturais ainda estarão sujeitos à morte? Se sim, para onde irá a alma ou o espírito desses tais? Ótima pergunta, né? Meus irmãos, só para reforçar, vamos clicar aí nesse aviãozinho aí, esse aviãozinho de papel aí, né? E para convidar mais gente, tirar print dessa tela e compartilhar nos stories para que mais pessoas possam participar. Depois também, claro, nós vamos repostar, né? Uma mão lava a outra, né? Então, vocês agora recomendam aí para os seus amigos. Depois nós também repostaremos aquilo que os irmãos postaram nos nossos stories, para que também os irmãos tenham aí um bom engajamento no perfil dos irmãos. Isso é importante, né? Então, curtam também, né? Cliquem aí no coraçãozinho, porque esse coraçãozinho aí é o mesmo que dizer glória a Deus, no caso da live, né? Então, quando vocês estão felizes, glorificando a Deus, vocês clicam no coraçãozinho. Então, meus irmãos, a nossa temática aqui durante algumas semanas está sendo escatologia. Já falamos sobre o período tribulacional ou a grande tribulação. Nós, às vezes, explicamos, né? Dizemos que a grande tribulação é um termo que se refere mais à parte final, né? A segunda metade, por isso que nós preferimos período tribulacional.
Depois entramos na questão do milênio, que gera muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu já adianto aqui, como já tenho adiantado, eu creio que essa é a terceira live só sobre o milênio. É a não é isso, terceira. pastor? Essa é a terceira. Então, olha a irmã Ivete Marinho aí, nossa amiga de longa data lá da Assembleia de Deus em Cordovil. Deus abençoe nossa irmã Ivete Marinho, nossa amiga, nossa irmã lá da Assembleia de Deus em Cordovil, no Rio de Janeiro. Não vão confundir com Clodovil, em Cordovil. Cordovil. Ah, então, veja bem, vamos aqui entrar no assunto, só explicando então. Quando nós falamos sobre o milênio, eu sempre uso alguns versículos antes, que não é uma desculpa para não responder as perguntas mais complexas. É a realidade. Quando eu cito, por exemplo, Romanos 8:18, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando eu cito 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro falando também que a revelação do nosso estado de glória, nosso corpo glorioso, nossa dimensão gloriosa, da qual participaremos no futuro, ainda será revelada. Quando eu cito 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 13, Deuteronômio 29, não é desculpa para não responder. É porque, de fato, nós somos limitados. E nós só podemos afirmar, de fato, aquilo que vai acontecer depois do arrebatamento. Nós só podemos afirmar o que a Bíblia diz, e de maneira direta e por meio da analogia geral, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia é análoga. Então, determinados princípios podem ser aplicados também, claro, nós temos que basear a doutrina, eu tenho repetido isso aqui várias vezes, num corpus, num conjunto de textos, e não apenas num versículo. Hoje em dia tem, infelizmente, esse pessoal que só faz teologia pela internet, embora nós usemos a internet também, mas há pessoas que ficam assistindo um vídeo aqui, outro ali, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um debate aqui, outro ali, e às vezes não estuda o assunto de maneira formal, não faz um curso teológico, e nós estamos aqui oferecendo essas aulas gratuitamente, mas o nosso interesse também é que os irmãos estudem pelo CETAD e façam um curso para poder aprender mais, para ter uma bagagem. Agora, quem não toma tempo com o assunto para fazer um curso assim, como o CETAD, o básico, o médio, o avançado, ou os cursos também que nós temos, além desses módulos que eu citei, a pessoa às vezes fica assim, falando, me dá um versículo, não tem um versículo que fala disso, não tem um versículo que fala daquilo, como que você defende, como que você sustenta? E às vezes você não vai encontrar mesmo um versículo dizendo de maneira direta, afirmando determinada verdade de maneira direta, mas o cachorro está fazendo barulho. O conjunto da obra vai ajudar, né? É o conjunto da obra, porque a doutrina se faz assim, né? A sistematização. A doutrina é bíblica, é claro. Bom, tendo feito essas explicações, apresentado essas explicações, vamos à pergunta. Já chegou mais pessoas aí na live. Então, a pergunta do nosso irmão, é nosso irmão, né? Desculpa. Isso. Irmão Luiz Cláudio Cruz. Irmão Luiz Cláudio Cruz, muito bem. Ele pergunta se durante os 1000 anos em que Cristo vai reinar na Terra, ele pergunta se os salvos ainda estarão sujeitos à morte. Se sim, para onde irá a sua alma e o seu espírito? Ou a parte imaterial, que é indivisível, né? A alma e o espírito são diferentes, mas não se separam na morte. Claro que ele está se referindo aos salvos dentre os povos naturais, porque a igreja ela já estará glorificada e, portanto, não haverá mais presença do pecado, não haverá mais sujeição à morte, porque nós já estaremos numa outra dimensão, reinando com Cristo. Então, ele se refere, na sua pergunta, claro, e já está na pergunta dele está claro que são os salvos naturais, não é? Então, uma primeira coisa que eu quero dizer, que é evidente, claro, os povos naturais,
obviamente, desculpa eu falar assim, não estou dizendo que a pergunta do irmão não está correta, é só para dar uma ênfase. Os povos naturais, evidentemente, de maneira óbvia, de maneira inequívoca, é claro, eles vão estar sujeitos à morte. Por quê? Porque são povos naturais. Eles ainda não estarão numa condição glorificada. Claro, nós vamos falar aqui depois, na Terra vai vigorar aí uma nova acomodação, um ajuste geral haverá, claro, o Senhor Jesus estará reinando, haverá mudanças em todos os sentidos para o bem, para o bem. O diabo vai estar ausente, por exemplo. Deus também vai fazer com que haja vida longa para as pessoas, longevidade. Os animais que são ferozes, que se alimentam de carne, vão ter mudada também essa sua natureza, vão comer erva, vão comer vegetais e tal, ou seja, a cadeia alimentar também será alterada. Então, só que, apesar de tudo isso, a Bíblia deixa claro que haverá morte. Nós poderíamos ler um texto, inclusive para fazer um esclarecimento, porque alguns irmãos, eles talvez também motivados por alguns teólogos que infelizmente incentivam esse tipo de comportamento na interpretação bíblica, eles estão fazendo muitas associações baseadas apenas em sinônimos, em termos, sem levar em conta o contexto. Então, por exemplo, se o camarada lê assim, haverá novos céus e nova terra, lê lá numa passagem, e lê na outra, novos céus e nova terra, então ele associa que se trata do mesmo momento. E aí tem um problema, porque no milênio vai ter um templo, mas o templo que vai haver no milênio, está claro lá em Ezequiel, é o templo literal em Jerusalém. Em Jerusalém. E vai haver água, vai haver mar, vai haver tudo isso, vai haver alimentação, como hoje, vai haver morte, vai haver nascimentos. Por quê? O milênio vai ser, do ponto de vista natural, embora a igreja já esteja glorificada noutra dimensão, os povos naturais vão estar vivendo na Terra numa dimensão natural, e não sobrenatural, e não gloriosa, como é o caso da igreja, e como será o caso também quando Deus fizer novos céus, nova terra, aí todos, sem exceção, estarão glorificados para poder participar dessa nova dimensão. Então, você vai ver nessa passagem agora que nós vamos ler, Isaías capítulo 65, pastor Arcos, por gentileza, versículos 17 a 25, eu já vi pessoas associando, forçando, na verdade, a harmonização desse texto com Apocalipse 22. Porque Apocalipse 22 diz que Deus fará novos céus, nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, tudo estará ausente, que é triste, negativo, vamos estar numa nova dimensão. Agora, Isaías 65, o que acontece? Apresenta uma amostra, assim como o templo em Jerusalém, que é mencionado por Ezequiel, vai ser uma amostra do que será a nova Jerusalém, e Deus será o próprio templo naquela ocasião, né? Já numa nova dimensão. Em Ezequiel, você vê o templo literal, vai voltar, Deus vai permitir que haja ali a construção ou a reconstrução do templo, com dimensões diferentes do templo de Salomão e do templo de Zorobabel, que foi remodelado também por Herodes, né? É um novo templo, mas no milênio, de maneira literal. E muita gente, às vezes, tem dificuldade de entender essa questão de que há uma amostra daquilo que vai ser no futuro de maneira gloriosa. A pessoa quer forçar, e nós não temos permissão para isso. E nós vamos ver isso nessa passagem aqui, para chegar na resposta que queremos. Então, Isaías capítulo 65,
versículos 17 a 25, por gentileza. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do seu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui está uma profecia que muitos, às vezes, acabam associando lá com o Apocalipse 22, como eu disse, mas, veja, temos que ler ler o contexto. Só para fazer aqui algumas observações, o versículo 17 fala de novos céus, nova terra. Então, alguém já associa com o Apocalipse 22. Só que você continuar a leitura, você vê no versículo 18 que isso se refere a Jerusalém. Deus diz, eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. É a promessa que Deus fez para Abraão, e depois a aliança davídica, a nova aliança que está lá em Jeremias. É o cumprimento dessa promessa que diz respeito ao reino literal na terra. Versículo 19 continua falando de Jerusalém. Aí quando chega no 20, fica claro que haverá morte. Então não é o estado eterno. Não é o estado eterno, que diz que quem morrer de 100 anos morrerá jovem, e quem pecar, vai haver pecado também. Veja, que não é o estado glorioso, porque no estado glorioso não haverá. O pecado estará ausente. Então aqui está dizendo claramente que haverá morte, haverá pecado. O versículo 21 diz que edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão seu fruto. Ou seja, está falando de uma nova terra, mas do ponto de vista natural. E depois o versículo 22 fala de longevidade do povo de Deus e tal, como da árvore, os eleitos aí, né? Que é uma referência ao povo de Deus, terão filhos, e tem aquele versículo emblemático, né? O 24, antes que clame eu responderei. Eu já preguei muitas vezes nesse versículo, aí só a frase, né? Porque nós pregamos muito ênfase, né? pregações temáticas, né? Então, às vezes, só que dentro do contexto, esse versículo diz respeito ao milênio. Durante o milênio, há de ser que, antes, claro que Deus faz isso também hoje, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, ele sabe. O versículo pode ser usado nesse contexto de hoje, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então é claro que se Deus é onisciente, é evidente que antes que nós clamemos, e há outros textos, nos Salmos, por exemplo, que corroboram essa ideia. O versículo 25 fala da cadeia alimentar, o lobo e o cordeiro vão pastar juntos, o leão vai comer palha junto com o boi, e assim por diante. Então, respondendo, eu fiz questão de ler esse texto para fazer isso, de pedir para o senhor ler esse texto para fazer esse esclarecimento aí, para não confundir-se a profecia sobre o milênio com a profecia sobre o estado eterno, lá Apocalipse 21, Apocalipse 22. Agora, esse texto responde a primeira parte da pergunta, né? Se os povos naturais estarão sujeitos à morte. Sim, esse texto mostra claramente que haverá morte, haverá pecado, inclusive, durante o milênio. Mas, irmão Ciro, o diabo não vai estar preso? Vai. Mas quem disse que a pessoa só peca por motivação têm uma natureza diabólica? ruim, né? Exatamente.
Tiago falou disso, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Agora, o nosso irmão pergunta para onde irá a parte imaterial dos mortos. Se vai haver morte, para onde vai a parte imaterial? Alma e espírito, que são indivisíveis na morte. Alma e espírito são diferentes, claro, têm funções diferentes. A palavra de Deus penetra lá na divisão da alma e do espírito, a Bíblia deixa claro isso. Só que na morte, alma e espírito constituem o homem interior, a parte imaterial, e não se separa na morte. Agora, qual é o destino dessa parte imaterial? Como eu falei que a Bíblia é análoga, e a Bíblia fala claramente sobre o estado intermediário, esse estado não vai deixar de existir no milênio. Uma prova disso é que lá no juízo final, por ocasião do trono branco, a Bíblia diz que o Hades dará os seus mortos. Quem está no Hades? São os ímpios. O Hades não é o inferno propriamente dito, mas é um inferno. É uma antessala do inferno final, o Guiena. Por quê? Porque o Guiena, o inferno final, a pessoa vai para lá, o ímpio irá para lá, depois de receber a sentença do justo juiz, no juízo final, e a pessoa vai na sua condição plena, espírito, alma e corpo, porque ela terá ressuscitado, então ela vai estar na condição plena, espírito, alma e corpo. Hoje, a pessoa que morre, o corpo está na terra, está na sepultura, ou no outro lugar, mas está em algum lugar na terra, ou no fundo do mar, por exemplo, ou foi desintegrado, não importa, a matéria está aí em algum lugar e Deus vai reconstituir. Né? Deus é poderoso para reconstituir. No caso do ímpio, claro, não vai ser glorificado, mas é um corpo ignominioso. É apenas uma reconstituição, mas não uma glorificação. Quem vai ser glorificado são somente os salvos. Mas os ímpios vão ressuscitar, vão ter o seu corpo reconstituído, e junto com alma e espírito, formando o ser pleno, espírito, alma e corpo, vai comparecer diante do justo juiz, do juízo final. Agora, se morrer uma pessoa sem salvação no período milenial, mas, irmão Ciro, é possível alguém morrer no milênio não salvo? A Bíblia diz que após o milênio, inclusive, o diabo vai enganar muita gente. Então, é possível que alguém, mesmo estando no milênio, desobedeça a Deus, se rebele contra Deus, porque a natureza caída ainda estará habitando em cada ser humano. Aqueles que se mantiverem fiéis, evidentemente, aqueles que vão nascendo durante o milênio também vão se convertendo e sendo fiéis, claro, estão salvos. Se morrerem salvos, o que vai acontecer? Pela analogia geral da Bíblia, é evidente que os salvos, a sua parte imaterial vai para o paraíso, que é o estado intermediário no caso dos salvos. No caso dos ímpios, o destino continua sendo o Hades, porque em Apocalipse 20, quando menciona-se o juízo final, a Bíblia diz que o Hades dará os seus mortos. Então, o que eu posso responder à luz da analogia da Bíblia é que a parte imaterial dos mortos continuará, assim como hoje, indo para o lugar que representa o estado ou onde se encontra o estado intermediário. O salvo vai para o paraíso, o ímpio vai para o Hades. Né? Embora não haja um versículo dizendo que isso vai acontecer, foi o que eu falei no início. Pela analogia geral da Bíblia, e considerando-se que, de acordo com o Apocalipse, continua havendo o lugar intermediário para os ímpios, eu entendo também que o lugar intermediário para os salvos vai permanecer, e esses salvos que morrem durante o milênio vão ressuscitar em algum momento, antes do juízo final. Né? Antes do juízo final. Por quê? Porque eles fazem parte... Tem uma outra pergunta, depois eu respondo melhor isso, sobre a questão das ressurreições. Porque a primeira ressurreição abrange todos os salvos e pela abordagem que nós fazemos, essa primeira ressurreição à luz da Bíblia, todos os salvos, claro, terão de ressuscitar ainda antes do juízo final para participar, reinando, para
participar também do juízo, não é? Mas não na qualidade de réus. Porque quem vai ressuscitar após os 1000 anos, diz a Bíblia, de acordo com Apocalipse 20, são os ímpios, que vão ressuscitar justamente para participar do juízo final. Mas eu vou parar por aqui, pastor Alex, porque tem outras questões aí, eu creio que elas poderão nos ajudar a entender melhor essa primeira questão também. Com certeza vão lançar mais luz, né, a respeito do assunto. Então vamos lá para a questão levantada pelo Túlio Marinho. A questão que ele levanta é assim, ó, se existe duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a morte, qual texto bíblico pode embasar essa ressurreição de quem morre durante o milênio? Então, só um esclarecimento que nós já fizemos aqui algumas vezes, vamos reiterar. Só existem duas ressurreições. Só que nós temos que entender o seguinte, as duas ressurreições não devem ser entendidas, biblicamente falando, como eventos. Infelizmente, há irmãos que forçam a harmonização de textos para dizer que todas as ressurreições vão acontecer ao mesmo tempo. E não vão. A Bíblia é clara. Jesus deixou claro que a ressurreição da vida, ela é uma ressurreição seletiva. O texto no grego significa exatamente, lá em Lucas, capítulo 20, quando Jesus faz menção, ele fala ali ressurreição dentre os mortos. Dentre os mortos, ou seja, dentre todos os mortos. Ela é seletiva. O próprio termo mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, deixa claro que a ressurreição por ocasião do arrebatamento, ela é seletiva. Ela é dentre os mortos. Não vão ressuscitar todos ao mesmo tempo. O termo último dia, nós sabemos que não é um dia de 24 horas. É uma referência ao período, ao dia escatológico, ao dia final, quando haverá ressurreições diferentes, mas dentro dessas duas modalidades. Quando Jesus falou da ressurreição da vida e da ressurreição da condenação, ele se referiu à primeira ressurreição e à segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, é a ressurreição dos salvos, a qual começa com o próprio Senhor Jesus, porque Paulo foi claro, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, ele está se referindo à primeira ressurreição como um tipo, como uma modalidade. Não é um evento, é uma modalidade, claramente. É só você comparar e você perceber também que quando nós falamos que haverá etapas, haverá momentos diferentes para essa primeira ressurreição, não é uma invencionice, como alguém sugere. É só você ler a Bíblia com atenção e não forçar a harmonização. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, a Bíblia diz que haverá uma ressurreição. Quando? Por ocasião do arrebatamento. E o que o texto diz? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Agora note. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, os que estivermos vivos, nos juntaremos a eles e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares. Veja, está claro que aqueles que vão ressuscitar no arrebatamento, eles vão ressuscitar enquanto Jesus ainda estiver nos ares, e tendo eles ressuscitado, eles irão ao encontro do Senhor nos ares. Agora, quando você lê Apocalipse 20, versículos 4 a 6, você vai ver que vai haver uma ressurreição. E ali também está dito que é a primeira ressurreição. Só que a primeira ressurreição, repito, modalidade. Não tente harmonizar aquele texto de Apocalipse 20 com 1 Tessalonicenses 4, que você vai estar forçando a Bíblia a dizer o que ela não diz. Por quê? Porque ali não é uma referência ao arrebatamento. Olha lá, qual versículo? Estamos explicando aqui, não sei se o irmão está pegando, não estou lendo, mas não sei se o irmão está pegando o bonde andando. Nós estamos explicando aqui. Então, veja, não vou ler para não perder aqui a concentração. Mas, olha, depois aí, isso aí será respondido, né? O pastor X tem a equipe aí que vai tomar nota de tudo e nós responderemos. Mas, então, Apocalipse 20, 4 a 6, quando Jesus já estiver com os dois pés na terra, ele vai estar com os dois pés na terra, porque ele já terá descido. Apocalipse 19 é claro quanto a isso. Ele vem
e vem uma comitiva com ele, que são os salvos que estarão lá no céu. A descrição é clara, vão estar com vestes brancas e tal, só a justiça dos santos, e assim por diante. Zacarias capítulo 14 também diz claramente, naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Então Jesus já vai estar na terra quando acontecer aquela ressurreição de Apocalipse 20. Não é a mesma ressurreição de 1 Tessalonicenses. Não é a mesma quanto ao momento. É outro momento. Só que aí que está. O que você precisa entender, meu prezado irmão, minha prezada irmã, são momentos diferentes para um mesmo tipo, uma mesma modalidade. É a modalidade da vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que passarem pelo período tribulacional e forem mortos, e vão ser os mártires do período tribulacional, eles ressuscitam ali quando Jesus pisar na terra, e diz a Bíblia que eles reviverão e vão reinar com Cristo por 1000 anos. Agora, olha como o texto é claro, Apocalipse 24:6. Os outros mortos não reviveram até que se passar os 1000 anos. Eles só vão ressuscitar quando? Lá no juízo final. Por quê? Estes fazem parte da segunda modalidade de ressurreição. Não vá pensar que é uma segunda ressurreição no sentido de evento. É isso que faz as pessoas ficarem fazendo uma confusão. Por quê? Se a primeira ressurreição acontece na vinda de Jesus e tal, a segunda ressurreição, como que é a segunda ressurreição? E aí a pessoa se esforça para forçar, né? A pessoa força, na verdade, a harmonização de 1 Tessalonicenses com o Apocalipse. Mas não. A primeira ressurreição, ela tem eventos, ela tem momentos diferentes, ela tem etapas diferentes. Tanto que eu falei, o primeiro a inaugurar essa modalidade foi o próprio Senhor Jesus. Ele ressuscitou em estado de glória, ele deu início. E lá em Filipenses 3, 20 e 21, a Bíblia diz que nós estamos aguardando, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Então veja que isso aí já é a continuação da primeira ressurreição. A primeira ressurreição começa com Jesus, continua no arrebatamento. No período tribulacional, a Bíblia menciona as duas testemunhas que vão morrer e vão ressuscitar e vão ser levadas para o céu. Com certeza vão ser glorificadas e vão formar parte com a igreja lá no céu. A Bíblia menciona os 144 mil que, pelo que está implícito, que eles vão morrer e vão ressuscitar, porque lá no capítulo 14 eles já aparecem no Monte Sião, que é uma referência ao céu ali. Então eles vão ser glorificados. Então eles fazem parte também dessa primeira ressurreição. E os mártires do período tribulacional que vão ressuscitar quando Jesus pisar na terra, antes de inaugurar o milênio, eles vão ressuscitar. Agora, tendo feito aqui essa explicação, eu quero responder objetivamente a pergunta. A pergunta do nosso irmão é se existem duas ressurreições, e existem, só que são duas modalidades, não são dois eventos, duas modalidades. Uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. Qual texto bíblico? Aí vem aquela ênfase. Qual texto bíblico pode embasar essa ressurreição de quem morre durante o milênio? Bom, qual texto bíblico? É todo o corpus, é toda a analogia geral da Bíblia. Você entende a doutrina das ressurreições e percebe que a primeira ressurreição é a ressurreição da vida e a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, é evidente que os que morrerem em Cristo em qualquer época, seja agora, seja no período tribulacional, ou seja no próprio milênio, quem morrer em Cristo, quem morrer salvo, faz parte da primeira ressurreição. Então isso embasa que eles vão ressuscitar, porque eles morreram em Cristo. Agora, eles vão aí que está o que nós não podemos afirmar categoricamente, porque a Bíblia não diz, e se a Bíblia não diz, não sou eu que vou dizer. De fato, a Bíblia não diz o momento exato em que vai acontecer a ressurreição dos que morrerem em Cristo durante o milênio. Agora, o texto de Apocalipse 24:6 que eu citei, diz que os mortos da segunda, os que sofrem os danos da segunda morte,
isto é, os ímpios, porque aquele que nasce 2 vezes vai morrer uma vez só, se não for arrebatado, claro, né? Então, aquele que nasceu 2 vezes só vai morrer uma vez. Ou seja, a pessoa que nasce do ponto de vista natural e que nasce de novo, é salva, regenerada, não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, só vai morrer uma vez. Agora, o ímpio que não nasceu de novo, ele vai nascer uma vez só, né? Mas ele vai morrer 2, porque ele vai sofrer o dano da segunda morte. Esses que sofrem o dano da segunda morte são os mesmos que fazem parte da segunda ressurreição. Olha como a Bíblia ela é didática até nesse ponto. Segunda morte tem a ver com segunda ressurreição. Então, aqueles que sofrem o dano da segunda morte, justamente é a morte eterna, porque eles vão ressuscitar para o juízo final e é uma ressurreição da condenação. Então, se Apocalipse deixa claro que aqueles que fazem parte da ressurreição da condenação só vão ressuscitar depois do milênio, está implícito que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição não vão ressuscitar junto com estes da segunda ressurreição. A Bíblia só não diz qual é o momento exato em que os mortos do milênio vão ressuscitar, mas nós sabemos que vai ser antes. Vai ser antes, porque depois do juízo final, claro, nós temos novos céus, nova terra. Então, esses que morrem durante o milênio vão ter que ressuscitar em algum momento antes do juízo final para que possam formar parte da igreja glorificada, que não vai ser julgada como ré, porque Jesus deixa claro, quando eu digo que a Bíblia explica a própria Bíblia, eu refiro-me, de novo, a João 5:24. O que diz João 5:24? Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo. O termo no grego é um termo forense. É um termo que tem a ver com o tribunal, com julgamento, que tem um juiz. E no caso, Jesus está garantindo aí em João 5:24 que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais será julgado na qualidade de réu. Claro, nós vamos participar do tribunal de Cristo para efeito de galardão, mas não na qualidade de réus. O salvo não precisa mais receber sentença. Não precisa ver se o nome dele está no livro da vida, porque o nome dele está no livro da vida. Aquele que morre em Cristo não precisa comparecer diante do juiz para ouvir, olha, você está salvo, porque ele já morreu com certeza da salvação. Ele não precisa conferir lá, não precisa ninguém lá dizer, você está que seu nome está aqui, você pode entrar. Não, ele já morreu. A Bíblia diz salvo. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos certeza da vida eterna aqui e agora. E se você não tem, meu irmão, alguma coisa está errada. Busca Deus. É bom se ajustar. O crente tem que ter certeza agora. Não vai chegar lá naquele dia para saber se ele está salvo ou não. Então não tem sentido a pessoa ressuscitar junto com os ímpios ali na segunda ressurreição, que a Bíblia deixa claro que a segunda ressurreição é dos ímpios. Então não faz sentido os salvos do milênio, mortos, ressuscitarem junto com os ímpios para saber se o nome deles está no livro da vida. Não, eles já terão morrido salvos e vão ressuscitar em algum momento antes. Isso nós podemos garantir, mas claro, não tem um texto que vai dizer o momento exato. Mas uma coisa é certa, por ocasião da nova Jerusalém, quando Deus fizer novos céus, nova terra, ali está claro, né, que todos os que estiverem com Deus vão estar glorificados, porque ali não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Ou seja, o pecado estará ausente. Se o pecado estar ausente, o pecado só pode estar ausente se no estado eterno todos estiverem glorificados, porque a única coisa que faz com que o pecado esteja ausente é a glorificação do corpo, porque o nosso corpo é um corpo corrompido, é uma natureza caída, uma natureza adâmica, e somente por ocasião da glorificação é que o pecado vai estar ausente. Enquanto não houver glorificação, o corpo estará ainda com a mácula do pecado. Ele precisa da glorificação. E claro, aqueles que morrerem durante o milênio salvos fazem parte da primeira ressurreição e vão ser glorificados em algum momento. Isso é o que nós podemos afirmar. Maravilha, quero deixar aqui uma saudação ao pastor Rivelino, pastor César Cavalcante também está conosco aqui, que bênção. Pastor Pedro, que maravilha poder ter irmãos aqui. Os irmãos todos que nos acompanham, todos são muito bem-vindos e desejamos que sejam abençoados
em Cristo Jesus. A live fica salva aqui no Instagram e sempre no dia seguinte a gente libera também o mesmo conteúdo através do canal CETADB no YouTube. E se você ainda não segue o nosso canal lá no YouTube, você pode também depois fazer isso para também ter acesso aos demais conteúdos que são ofertados. O irmão perguntou aqui se esta aula faz parte de algum curso que é oferecido pelo CETADB. Na verdade, esta aula é um tema que a gente pinça dentre as perguntas que os irmãos encaminham para a gente, mas também tem alusão ao curso de perguntas escatológicas, que é exatamente um material que o pastor Ciro Zibordi preparou para o CETADB ainda no ano de 2021, para que nós pudéssemos ter um curso de aperfeiçoamento nesta doutrina que é a escatologia bíblica. Então, esse é o trabalho que nós realizamos. E se você acessar o nosso site, o Alisson está com a gente aqui, eu vou pedir para o Alisson, coloque aí, Alisson, o site do CETADB, para que os irmãos possam tirar um print da tela e estar acessando o site. Logo que você acessa o site, no canto direito superior, você tem um link lá, catálogo. Você acessando ali o catálogo, você vai ter explicações sobre todos os cursos fornecidos pelo CETADB. Curso de teologia básico, médio, avançado, bacharel livre, curso de formação e capacitação ministerial. Pastor Pedro entrou de volta aqui. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Curso de escatologia, curso para formação de jovens pentecostais, curso de capelania, também o curso de discipulado cristão para novos convertidos. Aí o Alisson colocou aí o site, os irmãos tirem um print, não é? E acesse o nosso site para conhecer os cursos. Vai ser uma bênção poder estar atendendo os irmãos. Vamos prosseguir aqui, pastor Ciro, em nossa pauta. A próxima questão que temos aqui é levantada pela irmã Érica Lopes. E, na verdade, ela levantou duas questões, né? A primeira é essa. No milênio, irão viver pessoas glorificadas com pessoas de corpos normais? A segunda questão, que é a mesma, é no milênio, vão morar junto pessoas com corpos glorificados e corpos normais? Como será? Duas perguntas que ela enviou em momentos diferentes, em uma live que estávamos realizando a respeito do tema também relacionado ao milênio, e a resposta vai contemplar essas duas questões. Inclusive, pastor, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas, tem uma outra pergunta aqui, não sei se... do Fábio Lima, né? Eu achei muito parecida, né? Do Fábio Lima. Como entender povos naturais viverem como pessoas glorificadas no milênio? Eu creio que a resposta que eu vou dar talvez contemple... Ela contempla também essa questão. Então, são três perguntas aí, muito parecidas, né? Se no milênio as pessoas glorificadas vão conviver com as pessoas normais. Bom, é importante entender, quando nós estudamos sobre o milênio, sobre as doutrinas, com os nossos pressupostos dispensacionalistas, né? É interessante observar que o dispensacionalismo normativo, com respeito ao estudo da Bíblia, na verdade, o sistema que estuda as alianças do ponto de vista bíblico. É interessante isso, porque o aliancismo, que se opõe ao dispensacionalismo, apesar do nome, o aliancismo se ocupa de alianças teológicas. São construções teológicas, na verdade. Agora, o dispensacionalismo, como é um sistema hermenêutico que tem como um dos pilares a interpretação literal da Bíblia, consistente, o dispensacionalismo, ele se ocupa do estudo das alianças de fato. E aí nós temos a aliança abraâmica, por exemplo, falando, claro que tem outras alianças, mas começando com a aliança que diz respeito ao povo de Israel, que é uma aliança perpétua, de acordo com Gênesis 15, Gênesis 17, a Bíblia deixa claro que é uma aliança perpétua, e ali tem uma promessa com respeito à terra. A terra. É isso que nos faz ter total convicção de que o milênio será da terra. Então, às vezes, alguém nos acusa de usar só aquele texto de Apocalipse 20, se bem que é suficiente. O texto diz claramente que
o Senhor Jesus vai reinar por 1000 anos, embora seja uma única passagem que se repete 6 vezes ali, a expressão, né, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 6 vezes. Tudo isso é corroborado por esse estudo sobre as alianças, que começa com a aliança abraâmica, depois você tem a aliança mosaica, se bem que a aliança mosaica ela é condicional e a aliança abraâmica ela é incondicional, ela é perpétua e Deus vai cumprir, haja o que houver, Deus vai pôr em execução aquilo que ele prometeu. Você tem a aliança davídica, que é uma subaliança, na verdade, ligada à aliança abraâmica. Você tem a aliança palestínica e assim por diante. É um assunto interessante que poderia até ser o tema de uma live posteriormente, uma aula live, né? Aula/live. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o milênio, irmãos, nós temos que entender o seguinte, nós falamos muito do milênio para a igreja. Por quê? Porque a igreja vai estar presente com Cristo. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Mas, a rigor, o milênio é um reino na terra. É um milênio do ponto de vista natural. Povos naturais vão estar na terra. Então, a igreja, na verdade, ela vai estar glorificada, ela vai estar numa outra dimensão. E aí que nós temos a dificuldade de explicar, porque Cristo também, que é Deus, ele vai ser o rei. E Ezequiel deixa claro lá que, inclusive, tem aquele lugar dentro da cidade de Jerusalém chamado Senhor está ali. O Senhor vai estar reinando, literalmente. Ezequiel 40:48 mostra isso. Agora, como explicar isso? O Senhor, que é Deus, vai estar reinando sobre povos naturais. Como que vai ser isso? Então, o que precisa ser dito aqui é que nós não temos, nessa dimensão que estamos, nesse tabernáculo, eu volto a me referir a Romanos 8:18. As aflições nesse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós. Não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois. Há de ser revelada. Então, embora haja promessas, e nós cremos nas profecias que vão se cumprir de maneira literal, como isso se dará, nós temos que esperar. Aí a pergunta é se vai haver interação. Veja, a interação, ela é possível. Ela poderá acontecer. Por que ela poderá acontecer? Porque nós vamos ter um corpo como o de Jesus. Filipenses 4, Filipenses 3, que eu já citei, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo glorioso semelhante ao seu, semelhante ao de Jesus. Jesus, após ressuscitar, ele não estava mais sujeito às leis da física, ele atravessava portas fechadas, ele desaparecia aqui, aparecia quilômetros de distância, falava com um grupo ali, depois de algum tempo aparecia de novo. Veja, o corpo de Jesus continua, é um mistério também, mas Paulo foi claro ao dizer que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, homem. Jesus manteve-se como homem, ele mostrou as marcas, veja, sou eu mesmo, mostrou para Judas, aqui estão as marcas das minhas mãos, olha o meu lado e tal. Um espírito não pode comer, Jesus fez questão de comer, embora não precisasse comer, ele comeu só para demonstrar que não era um espírito, era ele mesmo, ele tinha ressuscitado no próprio corpo, porque isso é ressurreição. Se fosse um outro corpo, seria reencarnação. Infelizmente, algumas seitas dizem que Jesus tomou outro corpo. Não, é o mesmo corpo. Jesus ressuscitou no mesmo corpo, porque a ressurreição é sempre no mesmo corpo, não é em outro corpo. Então, Jesus ressuscitou. E no seu corpo ressurreto, ele não estava sujeito às leis da natureza. Ele atravessava portas fechadas, desaparecia que aparecia ali, etc. Mas ele interagia com seus discípulos que estavam numa esfera natural. Se nós vamos ter um corpo não igual, mas semelhante ao de Jesus, e se a Bíblia diz também que nós seremos como os anjos também, por permissão de Deus, eles também podem interagir com os seres humanos até certo ponto. Nós vemos lá em Gênesis isso acontecendo, nós vemos no Novo Testamento também, quando Pedro segue aquele anjo e ele ali interage como se fosse uma pessoa que estivesse
ali dizendo, olha, Pedro, me siga, tal, e a porta se abriu por si mesma e tal, e daqui a pouco Pedro já estava do lado de fora e aquele anjo desapareceu, e Pedro disse, Deus enviou seu anjo, me livrou da mão de Herodes. Então, os anjos podem interagir. Então, essa interação da igreja glorificada com os povos naturais, ela é possível, A Bíblia não dá detalhes de que isso vai acontecer o tempo todo. Ela poderá acontecer, mas eu reafirmo, o milênio na Terra é uma promessa de Deus para o povo de Israel, que, claro, vai contemplar outras nações também, outros povos, tem até profecias envolvendo outros povos, o Egito, a Síria e assim por diante, porque o Senhor Jesus ele não vai reinar só sobre Israel, ele vai reinar sobre o mundo todo, a partir de Israel, tendo Israel como seu povo, eleito e tal. E a igreja, veja, para muita gente isso é muito complexo, isso é muito sofisticado, parece que é uma invenção da nossa parte, mas nós não podemos simplificar o que está escrito na Bíblia. Às vezes a pessoa fala assim, não, vamos simplificar isso aí, já que Isaías 65 fala de novos céus e Apocalipse 22 fala de novos céus, vamos juntar tudo. Já que lá em outro exemplo, já que em 1 Tessalonicenses fala de trombeta e Mateus 24 fala de trombeta, vamos juntar tudo, é a mesma coisa. Não, meu irmão. Já que em 1 Coríntios fala de última trombeta, e lá em Apocalipse a 7ª trombeta é a última de uma série de 7, então vamos juntar a última com a última, mas não dá certo. Não é assim que funciona. Você tem que interpretar dentro do contexto. Nós já explicamos isso aqui sobre a última trombeta, eu só estou lançando luz para você entender. Então, essa questão do milênio precisa ficar bem claro o seguinte, o milênio, a rigor, é para povos naturais. O Senhor Jesus vai reinar tendo, claro, a igreja ali junto com ele, porque nós vamos estar para sempre com o Senhor, vamos estar numa outra dimensão, não sujeitos mais às leis da física, vamos estar com o Senhor, para sempre com o Senhor. Agora, o reino milenial, a rigor, ele é um reino para povos naturais. Nós vamos reinar com o Senhor, mas na verdade, toda mudança que vai haver na terra é para que os povos naturais possam desfrutar de longevidade, possam desfrutar de uma qualidade de vida que o mundo nunca teve, quando os efeitos deletérios passaram a existir depois do pecado de Adão, nunca mais as pessoas desfrutaram daquela vida que Adão e Eva tinham na terra, né? Na terra, porque o Jardim do Éden estava na terra. Só que a diferença é que no caso de Adão e Eva, antes do pecado, embora eles tenham sido criados seres morais, livres, podendo pecar, eles ainda não tinham pecado. O pecado não tinha entrado no mundo, porque por um homem desavimentou o pecado no mundo. Então, o pecado não tinha entrado, já estava, claro, na esfera angelical, né? Satanás já tinha pecado, o pecado já tinha entrado nessa esfera, mas no mundo não. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Mas eles viviam ali numa outra dimensão, não era a dimensão gloriosa, o estado eterno, mas era uma dimensão ali similar. Era ainda do ponto de vista, claro, natural, mas com outra qualidade de vida. No milênio, não vai ser a mesma qualidade do Éden, porque a morte ainda estará presente, o pecado ainda estará presente, mas Deus vai preparar o mundo para o seu reino eterno. Preparar, sobretudo, no que tange os povos que vão ser salvos, ser glorificados. Claro que depois também é outra coisa difícil para nós entendermos, mas é o que está na Bíblia. Deus, mesmo depois do milênio, ele vai destruir e vai, na verdade, restaurar todas as coisas. Ele fará novos céus, nova terra. Claro que nós somos tentados, eu repito, nós somos tentados a querer harmonizar tudo, a querer simplificar. Os dispensacionalistas, eles são, muitas vezes, aí as pessoas gostam de ironizar e tal, porque dá a impressão de que nós estamos
complicando as coisas. Justamente porque nós temos esse compromisso com a literalidade, de fazer uma interpretação literal consistente. Nós não temos permissão para literalizar o que é alegórico, nem alegorizar o que é literal. O texto se impõe. O texto se impõe pelo contexto. Então, claro que para muitos é fácil olhar para Apocalipse e dizer, não, o Apocalipse é altamente simbólico e tal, então, vamos lá, esse 1000 anos não é 1000 anos, é 10 vezes 10 vezes 10, fala de uma totalidade e tal. Então, é fácil querer alegorizar para facilitar as coisas. Agora, a nossa questão e a nossa missão como teólogos não é simplificar nesse sentido, é sistematizar, né? Falo da teologia sistemática, claro. Então, sistematizar não é inventar, sistematizar não é criar doutrinas, é você agrupar de tal modo que possa ser entendido aquilo que está na Bíblia. Então, eu não tenho permissão para alegorizar o que é literal. Então, eu afirmo aí, nesse caso, que essa interação, se vão viver pessoas glorificadas que já terão vencido o pecado estará ausente, e vão viver pessoas com corpos naturais, o reino é para elas, para essas pessoas, para esses povos naturais. A igreja, claro, ela poderá interagir, assim como os anjos interagem por permissão de Deus. Os salvos serão como os anjos, eles poderão interagir, mas a Bíblia não diz, não especifica como será essa interação, em que momento. Então nós temos que esperar, isso aí realmente é algo que nós temos que esperar. Cremos, porque está escrito, que o reino é para povos naturais e àquela altura a igreja vai estar glorificada, então isso nós afirmamos. Agora, como será de fato essa interação, nós temos que esperar, porque isso ainda, repito, Romanos 8:18, há de ser revelado, há de ser revelado. Não adianta querermos aí colocar a nossa opinião nesse caso, temos que esperar, porque nesse tabernáculo nós entendemos apenas em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, a Bíblia diz, então nós o veremos como ele é e tal, e aí sim nós vamos entender claramente todas as coisas. Muito bem, meu pastor. Eu penso que com esta, deixa eu só facilitar aqui para os irmãos, eu acho que com esta palavra fica esclarecido esses assuntos. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, continuando ainda no tema. Eu estou deixando aqui esse material para que você possa tirar um print da tela. Esse é o material de divulgação do CETADB com as informações. Telefone fixo, telefone que é o contato de WhatsApp da secretaria, as nossas redes sociais aqui, ó, CETADB no Instagram, Facebook e também no YouTube, nosso e-mail, o site, o código de barra aqui, o QR Code que vai te levar também para o nosso site. Tire um print da tela, porque você vai poder acessar aí o nosso site e conhecer através do catálogo digital todas as modalidades de cursos que são ofertadas pelo CETADB. Eu deixei o site também fixado aqui nos comentários para que os irmãos possam ter acesso. E aí é só chamar a nossa equipe através do WhatsApp e os irmãos terão orientação a respeito dos cursos, os valores de cada curso, porque cada curso tem o seu valor diferente, a duração, os livros que você estará recebendo para estar acompanhando os estudos de cada um dos cursos, enfim. É só acionar a nossa equipe e nós estaremos de prontidão para atender a cada um dos irmãos. Pastor Ciro, as suas considerações finais para que a gente possa estar prosseguindo. Veja, a próxima aula, pastor, o assunto que nós teremos aqui, assim, ó, pessoas normais no milênio, com que corpos entrarão na eternidade? Como se dará a transformação dos corpos dos tais? Outro, os povos naturais do milênio adentrarão a eternidade como? Serão glorificados só no fim do milênio? Outra questão, no milênio após o retorno dos 7 anos da bodas do céu, onde os salvos irão habitar? Qual cidade? Moraremos em casas ou ficaremos vagando? E por aí vai. O tema é diverso, né? E os irmãos criam muita expectativa em cima disso, mas é só para que os irmãos tenham uma ideia de como será
uma bênção a nossa próxima quarta-feira. Deixa eu pegar aqui, ó. Já vou falar aqui para vocês, setembro, julho. Vamos voltar no tempo aqui que eu já estava em setembro, pensa não só. Estava programando as férias, viu? Inclusive a sua. Ô, Glória. Inclusive a sua, é isso aí. Então vamos lá. Abril, dia 20 de abril de 2023, quarta-feira, hoje dia 12, então nosso próximo encontro será dia 19. Na próxima quarta-feira, dia 19, nós vamos fazer aqui a nossa próxima aula e com certeza será uma bênção, você é nosso convidado. Pastor Ciro, as suas considerações então finais, para que nós possamos estar encerrando a nossa aula, a de número 150, nessa oportunidade, 12 de abril de 2023. Muito bem, olha, o sinal do pastor Ciro, no finalzinho, acabou. Não é? Mas amém. Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, quarta-feira, a próxima quarta, dia 19 de abril,